Bom, hoje a gente vai falar sobre matrizes, mais especificamente sobre os tipos de matrizes. Fechou? Então, nós vamos começar agora pela matriz nula. O que seria uma matriz nula? Uma matriz nula é quando todos os elementos da matriz vão ser igual a zero. O que isso significa? O A e J, para todo I e todo J, vai ser zero. Então, eu vou ter uma matriz, por exemplo, essa daqui, uma matriz 2 por 2. Ela tem duas linhas e duas colunas, e os elementos dessas linhas e colunas vão ser zero. Igualmente, essa daqui, ó, matriz 2 por 3, que são duas linhas e três colunas, também vai ter todos os elementos zero. Outro exemplo, uma matriz 3 por 2, que são três linhas e duas colunas. Todos os elementos vão ser zero. E assim sucessivamente. Uma matriz quadrada 3 por 3, por exemplo, nula, ela vai ter todos os elementos zeros. Uma matriz também quadrada, só que 4 por 4, ela também vai ter todos os elementos zero. E isso é uma matriz nula. Fechou? Então, matriz nula, fechou. Vamos agora ver as matrizes quadradas de ordem n. Uma matriz quadrada, ela sempre vai ter os elementos de número de linhas vão ser iguais aos números de colunas. Ó. O número de linhas vai ser igual ao número de colunas. Então, por exemplo, vai ser uma matriz 2 por 2, uma matriz 3 por 3, uma matriz 4 por 4 e também uma matriz 1 por 1, que também tem uma linha e uma coluna. Então, isso que é uma matriz quadrada de ordem n, que o n vai ser igual ao m, que no caso uma matriz qualquer, ela tem n linhas e m colunas. Então, uma matriz quadrada de ordem n, o n vai ser igual ao m, então vai ser o n igual a m. Então, vai ser sempre igual, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6 e assim sucessivamente. Fechou? O que seria uma matriz linha? Então, o que seria uma matriz linha? Uma matriz linha significa que ela só tem uma linha, mas ela pode ter várias colunas. Por exemplo, essa matriz aqui, ela é uma matriz 1 por 2, o que significa que tem uma linha e duas colunas, ó. Ela vai ter uma linha e duas colunas. Outro exemplo, essa matriz aqui, 1 por 3, ela vai ter uma linha, que é 1, e três colunas, que são 3, ó. Outro exemplo, essa outra matriz aqui, que ela é 1 por 4, que é uma linha e 4 colunas. Ela vai ter uma linha só e 4 colunas. E uma matriz coluna, como que seria? Uma matriz coluna, o nome já diz, né? Ela é uma coluna. Ela vai ter sempre uma coluna. Então, ela vai ser ou 2 por 2, ou 2 por 1, ou 3 por 1, ou 4 por 1, 5 por 1, 6 por 1 e assim sucessivamente. Então, uma matriz que tem uma coluna 2 por 1. Então, ela vai ter duas linhas e uma coluna. Ó, duas linhas e uma coluna, 2 por 1. Uma matriz 3 por 1, que são três linhas e uma coluna. Vai ter três linhas e uma coluna. Outro exemplo, uma matriz 4 por 1. Vai ter 4 linhas e uma coluna. Então, isso que é uma matriz coluna, vai ter sempre uma coluna. E uma matriz diagonal? Uma matriz diagonal significa que ela vai ter os elementos da diagonal vão poder ser qualquer um. E fora a diagonal, o resto dos elementos serão todos iguais a zero. Por exemplo, essa matriz aqui 2 por 2. Essa matriz 2 por 2, ela tem a diagonal, que é essa daqui. Isso daqui que é a diagonal da matriz. Essa aqui, ó. Então, ela vai ter, pode ser qualquer elemento na diagonal. Por isso que eu botei A1 e A2, 2. Pode ser qualquer elemento. Só que fora a diagonal, todos os outros elementos vão ser zero, ó. Outro exemplo aqui, essa matriz 3 por 3. Ela tem a diagonal, ó, que pode ser qualquer elemento, qualquer número. Só que fora a diagonal, o resto dos elementos serão todos iguais a zero, ó.
E ela não precisa ser quadrada, por exemplo. Vou dar um exemplo de uma matriz não quadrada. Essa matriz aqui, 2 por 3, que são 2 linhas e 3 colunas, ó, 2 linhas e 3 colunas. A diagonal dela tá aqui, ó. Então, a diagonal pode ser qualquer número e fora a diagonal vai ser 0. Esse outro exemplo aqui, 3 por 2. Ela tem a diagonal dela, que pode ser qualquer número, e fora a diagonal, todos os números são iguais a 0. Fechou? Outro exemplo bem importante é uma matriz triangular. O que seria uma matriz triangular? Uma matriz triangular, ela pode ser superior ou inferior. Se ela for superior, como mostrado aqui, como que funciona? Todos os números da diagonal para cima podem ser qualquer número, mas fora da diagonal para cima, da diagonal para baixo, no caso, abaixo da diagonal, serão 0. Por exemplo, essa matriz aqui, 2 por 2, ela tem 4 elementos. Tem a da diagonal e os que não estão na diagonal. Tudo que está abaixo da diagonal tem que ser 0, para ela ser superior. Este é outro exemplo de uma matriz triangular superior, 3 por 3. Ela tem os elementos da diagonal, podem ser qualquer um, e tem os outros elementos acima que também podem ser qualquer um. E abaixo da diagonal, todos os elementos são 0. E é esses elementos aqui que são 0 que tornam a matriz triangular superior. E se fosse uma matriz triangular inferior? Se fosse uma matriz triangular inferior, ela tem todos os elementos acima da diagonal igual a 0. Por exemplo, essa matriz 2 por 2 tem 2 linhas e 2 colunas. Ela tem o elemento abaixo da diagonal, tem a diagonal e tem os elementos acima da diagonal. Os elementos acima da diagonal, que no caso só tem um, ele tem que ser 0 para ela ser uma matriz triangular inferior. Outro exemplo, essa matriz aqui 3 por 3, que são 3 linhas e 3 colunas, todos os elementos acima da diagonal são iguais a 0. Tá vendo? Então, ela vai ser uma matriz triangular inferior. Fechou? E mais um detalhezinho. Ela não precisa ser quadrada, tá bom? Não precisa ser quadrada. O que seria uma matriz simétrica? Bom, uma matriz simétrica, ela vai ser assim. A gente tem uma matriz, por exemplo, 2 por 2. Os elementos da diagonal vão poder ser qualquer um. Serão qualquer um elemento. E fora da diagonal da matriz, os elementos eles têm que como é que eu vou dizer? Eles têm que serem iguais. Mas, por exemplo, assim, o meu A e J, ele tem que ser igual ao meu A e JI. Então, o elemento A1, por exemplo, não interessa porque é da diagonal principal. Por exemplo, esse elemento aqui, ó, o A21. O elemento A21, ele tem que ser igual ao elemento 1, 2, o A12. Então, o A21 tem que ser igual ao elemento A. O A21 tem que ser igual ao elemento A12, ó. E, de fato, ó. O elemento A21 é igual ao elemento A12. Fechou? Isso se aplica a todos os elementos da matriz. Por exemplo, essa matriz aqui, que é uma matriz 3 por 3. Tem a diagonal principal, diagonal que não nos interessa, né? E todos os elementos eles vão ter que obedecer esta regra aqui, que isso daqui é uma regrinha. Então, todos os elementos fora da diagonal tem que obedecer esta regra aqui. Não sei se vai dar para vocês verem agora melhor. Deixa eu escrever de novo aqui. Acho que agora ficou melhor, né? Deixa eu focar. Ó, por exemplo aqui, esse daqui, vamos ver esse número aqui. Esse elemento aqui, ele é o elemento A12. Pela regra, ó, o A12 vai ter que ser igual ao A21. Quem que é meu A21? Primeira coluna e segunda linha, ó.
A21, segunda coluna e primeira linha. Então, é esse daqui, ó. 8 é igual a 8? É, então, isso daqui tá certinho. Agora, só que para ela ser uma matriz simétrica, todos os elementos têm que obedecer a essa regra aqui. Todos os elementos fora da diagonal vão ter que obedecer essa regra aqui. Então, nós vamos ter que verificar os outros elementos. Por exemplo, vamos pegar esse aqui. Esse daqui, ele é o elemento A31. O elemento A31. E o elemento A31, ele vai ter que ser igual ao elemento A13. Vamos ver? Qual que é o elemento A13 dessa matriz aqui? Primeira linha e terceira coluna, que é esse aqui. Então, de fato, ele é igual. 7 é igual a 7. Então, esse aqui tá ok. Agora, para ela ser mesmo uma matriz simétrica, a gente vai ter que verificar o último elemento que falta, que é esse daqui. Então, esse aqui é o elemento A32. Então, ele vai ter que ser igual ao elemento... acho que não focou, né? O elemento A... deixa eu apertar aqui. Não tá focando. Gravar com o celular é foda. Ó. Esse elemento aqui, o A32, que é esse aqui, ele vai ter que ser igual ao elemento A23. Deixa eu ver se foca aqui. Vou explicar assim. Agora sim. Então, o elemento A32, que é esse aqui, ó, terceira linha, segunda coluna, tem que ser igual ao elemento A23, que é o inverso, ó. Eles têm que mudar de ordem, ó. Tá vendo? Eles têm que inverter, ó. Então, A e J vai ser A, J, I. Então, A32, A23, que é esse aqui. Agora, vamos ver se de fato ele é mesmo igual. O elemento A23, ele é o que está na segunda linha e terceira coluna, que é este daqui. Então, de fato, 2 é igual a menos 2. Então, como a gente já verificou todos os elementos que não estão na